Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da Quinta Câmara Julgadora do TIT, sessão do dia 23 de agosto de 2023. Vamos analisar inicialmente o processo de número 40.29.086. Trata-se de um pedido de retificação de julgado apresentado por Atacadão Distribuição, Comércio e Indústria Limitada. Eu sou o relator desse processo. Não há originalmente pedido de sustentação oral, porém o Dr. Walter, que é patrono da autuada, está presente para realizá-lo, mas nós já aqui conversamos que, como a minha proposta será de conversão de julgamento, a gente vai adiar essa sustentação para quando do retorno do processo para conclusão do julgamento. E o caso aqui foi essa mesma Câmara, né, nessa composição, que analisou esse processo originalmente. A acusação de crédito indevido do ICMS, de janeiro de 2008 a julho de 2009, relativo ao recebimento no seu estabelecimento por venda em operações interestaduais de estabelecimentos identificados no referido anexo, localizados nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná, cujo imposto destacado não foi integralmente cobrado dos emitentes pelos seus estados de origem. Bom, os senhores se lembram, o caso aqui, na verdade, a matéria de fundo é a guerra fiscal, né? E no transcorrer do processo administrativo, foi editado lá o convênio ICMS e houve um pedido, né? Quando, depois, inclusive, da interposição do recurso ordinário, houve um pedido pelo Atacadão de reconhecimento dos créditos, todos esses créditos envolvidos aqui. Essa Câmara, nós mesmos, não sei se a nossa Câmara, não, acho que foi a nossa própria Câmara que encaminhou o processo para o DIGES, para que ele analisasse essa matéria, e a resposta do DIGES foi, olha, com relação ao Mato Grosso, não reconheço, acho que é o Mato Grosso mesmo, né? Não reconheço os créditos. Com relação ao Mato Grosso do Sul e Paraná, reconheço todos os créditos, né? São vários remetentes, mercadorias, e com relação ao Goiás, reconheço todos os créditos, exceto aqueles, as mercadorias enviadas pela Bertin, né? Então, esse foi o cenário que saiu do despacho da DIGES. Muito bem. Com relação a essas operações do Mato Grosso, a primeira instância já havia anulado, cancelado aí, e nós mantivemos o cancelamento, porque a lei que concedeu o benefício fiscal é posterior à data das operações, né? Então, era matéria era objeto da matéria do recurso de ofício, e nós negamos provimento ao recurso de ofício. Com relação àquelas que o DIGES reconheceu o crédito, então nós também afastamos, né? Na verdade, declaramos que extinto, né? Nós não, né? O próprio DIGES declarou extinto esses créditos, e ficou, então, em discussão, né, somente aquelas operações de remessa da Bertin de Goiás. E com relação a essas remessas, mantivemos, né? Houve um pedido de vista do Dr. Rodrigo, né? Então, com a discussão, né, da matéria do tema guerra fiscal, porque, com relação a essas, o DIGES não havia reconhecido o crédito. Muito bem. Dessa nossa decisão, houve lá a apresentação, né, que no prazo, quando retornou, né, quando a DIGES pronunciou e retornou em diligência, foi aberto o prazo para as partes, né, mas a Fazenda se manifestou e o contribuinte não se manifestou naquele momento. Na véspera do início do julgamento, só desligar aqui o celular que
pronto. Na véspera do início do julgamento, né, o contribuinte entrou lá com algumas com memoriais, entrou com algumas questões, discutindo aquilo que ela devia ter colocado quando do retorno de diligência. E depois, aí saiu em vista, nesse dia, quando retornou de vista, também na véspera, ele apresentou lá dois ou três documentos com relação a isso. Bom, o fato é que aí ele entra com pedido de retificação de julgado, e aqui eu vou ler, né, essa parte, né? Em seu pedido de retificação desse acórdão, a autuada alega que este órgão de julgamento incidiu em erro de fato ao não reconhecer que houve a comprovação do depósito do TARI 241/2002 junto ao portal da transparência tributária. Muito bem, que na verdade a gente fala isso tal na decisão. Bom, o fato é que agora, quando ele entrou com esse pedido, né, que foi lá, eu fui analisar o processo e em função também dos documentos que ele trouxe aqui tardiamente, tal, deu para ver o seguinte: olha, que houve aí uma mudança, né, de razão social nesse processo. Bom, JBS incorporou Bertin, tal, não vou aumentar essa discussão, mas fato que houve isso aí. Então, tem aí essa dúvida, né, com relação ao depósito da documentação referente a esse TARI, né? Que, inicialmente, o fiscal da supervisão, quando analisou, falou, olha, havia reconhecido não, porque a autoridade competente para reconhecer é o diretor da DIS. Ele havia se manifestado favorável a todos os créditos de Goiás, né? Ao reconhecimento de todos os créditos de Goiás. Quando foi para, né, quando subiu para o diretor para decidir, ele excluiu esse da Bertin. Então, na verdade, ficou realmente uma... E quando ele excluiu, porque eu não encontrei os documentos da Bertin, né? Isso é uma verdade, não há documentos em nome da Bertin, né? No entanto, há com o CNPJ daquela... Então, a questão é, e de qualquer maneira, a questão de reconhecimento de crédito não é nossa competência. Quem vai reconhecer o crédito ou não é a DIGES, né? Porque é muito claro a resolução conjunta lá que estabelece as competências. Então, a nossa competência é essa, ó, empacota e manda para a DIGES. Essa é a nossa competência. Bom, nós empacotamos, mandamos para a DIGES, voltou para a gente. Né? Mas como há essa dúvida, vamos mandar de volta para a DIGES para que ela, se entender, né, conveniente, que ela revise o seu ato, né? E esse, então, vai ser o sentido do meu voto. Vou passar aqui, porque eu vou ler, né, para o patrono acompanhar aqui a lógica do... Porque, nesse momento, nem estou entrando na discussão ainda do conhecimento ou não da retificação de julgado, né? Ainda não entrei nesse mérito, se há erro de fato ou não na decisão. Tá? Então, vamos lá. Antes de adentrarmos na análise de existência ou não de erro de fato na decisão proferida por esta coluna da Câmara, entendo que deve ser dirimida uma dúvida presente nesses autos. Como já exposto na decisão retificanda, foi juntado aos autos às florestais o processo para reconhecimento dos créditos de ICMS formulado pela autuada às florestais. Nesse, a Diretoria de Atendimento, Gestão e Conformidade reconheceu os créditos ICMS referentes às operações do Estado do Mato Grosso do Sul e Paraná. Reconheceu os créditos de ICMS referentes às operações com o Estado de Goiás, com exceção das operações efetuadas com o Grupo Bertin S.A. E não reconheceu os créditos de ICMS referentes às operações com o Estado de Mato Grosso. De acordo com o parágrafo 20 do despacho do diretor, né, da DIGES, da Folha Tal, a justificativa para essa negativa de reconhecimento de créditos foi o fato de não terem sido encontrados os atos concessivos para o remetente Bertin S.A. CNPJ Tal, que, como a setorial aponta, é um dos fornecedores. Fecha aspas. No entanto, essa constatação, salvo melhor juízo, parece conflitar com as observações apontadas pela supervisão de gestão setorial da DIGES,
que, no parágrafo 18 de sua manifestação, a folha tal, informou que constam do item 192 do anexo do certificado de registro de depósito 18/2018 informações relativas ao TAR 241 de 2002, que se refere ao estabelecimento de CNPJ tal, no entanto, registrando a razão social de JBS S.A. É certo que, consoante o parágrafo 3º do artigo 4º da Resolução Conjunta SPF-PGE 1 de 2019, a autoridade competente para decidir sobre o reconhecimento dos créditos, ainda em discussão nesse processo, é o diretor de atendimento, gestão e conformidade. Isso posto, e diante da dúvida surgida no confronto entre os dois documentos da DIGES acima citados, entendo prudente, antes de analisar o presente pedido de retificação de julgado, encaminhar os autos a essa diretoria para, se entender pertinente, reanalisar a matéria acima exposta. Dessa forma, converto o presente julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos à DIGES para que se manifeste sobre a aparente contradição acima relatada e, se for o caso, tome as medidas, as providências cabíveis dentro do seu âmbito de competência. Após, deverá ser aberto o prazo para manifestação da autuada. Ao fim, antes do retorno dos autos às colegas da Câmara, deverá a representação fiscal se manifestar nos termos do artigo 72.4 da Lei 3.447 de 2009. Bom, senhores, então esse é meu voto, a minha manifestação. Então, entenda aí que a gente, né, foi aí um jogo de palavras, que eu não posso... Como a competência para isso é da DIGES, então, assim, né, olha, manda, está dito aí o seguinte, olha, analise, parece que tem um erro, se tiver um erro, refaça o seu ato, né, reconhecendo os créditos também da Bertin. Se voltar nesse formato para a gente, a matéria está resolvida, né? Aí a gente cancela tudo. Mas, de que maneira, ele que vai ter que se manifestar e falar que sim ou que se não. Senhor, então, esse é o meu voto. O processo está em discussão. Ao ler o seu voto, doutor, eu tinha ficado, primeiramente, parabéns pelo voto, né? Com dúvida se isso não corresponderia à reanálise de julgado, mas eu acredito que não, que seja realmente, depois, vendo por outro prisma, é pertinente. Então, não vou me opor. Eu também fiquei nessa questão, né? Porque, na verdade, ainda não estamos reanalisando, né? Ainda não estamos reanalisando porque essa dúvida surgiu. Para mim estava, né, bastante claro, tal, porque eu não sei, também não sei por que em todos os momentos lá, o contribuinte ele ocultava, ele mostrava, apontava uma setinha para o CNPJ, mas ocultava o nome JBS e tal. Se tivesse deixado claro desde o começo, né, teria sido mais fácil. Mas é isso. Então, vamos resolver essa questão, né, até para não... que me parece que há um equívoco. Eu não sei, que de repente vai chegar e o diretor vai falar, olha, não, a questão é que a alteração de nome ocorreu tal, 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 e foi... Bom, não sei o que ele pode falar, né? Não tenho, ele é o competente para isso. Então, quando retornar, aí a gente continua, né? Se vier o que eu espero que venha, né, que é, olha, de fato há um equívoco e estamos retificando o ato e reconhecendo também esse, né, um ponto final, acaba toda a discussão, então nem precisaríamos, né, discutir mais nada aqui. Se voltar alguma coisa diferente, aí segue o processo, né? Aí o patrono faz sustentação, a gente reanalisa e aí segue o que vier pela frente. Espero que não, né? Espero que seja mais simples. Muito bem. Vamos ver, então, outras manifestações. Eu peço aos juízes, que ele ainda... ok. Confirme a presença para verificação do quórum de votação. Doutor Rui, está
Doutor Rui, está conseguindo aí? Tá. Confirmar a presença aí? Está sem som, doutor Rui. Estava falando um monte de coisa aqui e ninguém escutou. O meu aqui está com algum problema. Não está aparecendo a opção de voto eletrônico. Eu entro, eu saio, entro de novo e não aparece. Mas você está com a VPN? Você entrou pela VPN? Sim. Estava desconectado. Eu acho que era esse o problema. Caiu a VPN. Aí você vai ter que sair de passe para entrar de novo para conseguir. Agora sim. Ah. Um momento, tá? Voto eletrônico. Caramba. Confirmar a presença. Ok, confirmada. Tá. Ok, foi. Em votação? Espera que não foi, já cliquei, agora foi. Feito. Muito bem. Então, por unanimidade, o pedido de restituição de julgado apresentado por Atacadão, Distribuição, Comércio e Indústria Limitada, o julgamento, né, desse PRJ foi convertido em diligência, a ser realizada pela DIGES. Ok? Agradeço ao Dr. Walter pela presença, participação aqui na sessão. E vamos... Eu que agradeço. Um ótimo dia a todos. Ótima sessão também. Obrigado. Obrigado, senhor Tanese. Tchau. Bom, dando continuidade, vamos analisar um outro pedido de retificação de julgado que foi apresentado por Fera Lubrificantes Limitada em 41.36.299. O relator desse pedido é o Dr. Rodrigo Raffenstein. Não há pedido de sustentação oral. Eu peço, então, que eu passe para o Dr. Rodrigo para que ele apresente, então, já o relatório e o voto. Obrigado, presidente. Trata-se de auto de infração em que há só uma única acusação, que é falta de pagamento por substituição tributária do ICMS devido ao Estado de São Paulo em operações de entradas interestaduais de gasolina tipo A, em cumprimento à imposição de regime especial ex officio. Em decisão de recurso ordinário, foi mantido auto negado provimento ao recurso ordinário do contribuinte e ele se insurge por meio do presente pedido de retificação de julgado, onde ele traz uma série de supostos erros de fato e omissões da decisão da então 12ª Câmara Julgadora. Eu vou transcrever, então eu vou fazer a leitura do voto, porque daí fica mais claro quais são essas alegações. Em seu pedido de retificação de julgado, a requerente invocou alguns pontos, os quais a decisão recorrida teria incorrido em omissões e erros de fato a seguir relacionados. Aí eu pontuei. 1.
falta de pronunciamento sobre os pressupostos fáticos e jurídicos que motivariam a atribuição da responsabilidade por substituição tributária a ela transferida. 2. Omissão acerca da alegação recursal de cerceamento de defesa no âmbito do processo administrativo que impôs o regime especial. 3. Não observou que o conceito de inadimplência contumaz para fins de imposição do regime especial está previsto no artigo 19 da Lei Estadual 1320 de 2018, sendo que o regulamento do ICMS não poderia ter sido interpretado isoladamente. Inclusive a revelia da certidão de regularidade fiscal acostada aos autos. 4. Não houve exegese sobre os dispositivos invocados pelo AIM, tampouco a subsunção do caso concreto às respectivas normas jurídicas. 5. Não observou que os débitos da requerente estão com a exigibilidade suspensa, negando vigência ao artigo 19, parágrafo 2º, da Lei Paulista 1320 de 18 e ao artigo 151 do Código Tributário Nacional. E, por último, 6. A requerente alega que, por equívoco, a decisão afirmou que ela teria ajuizado a ação número tal para discutir o regime especial, porém ela não é parte deste processo. A meu ver, as alegações numeradas acima como 1, 2, 3 e 4 representam mero inconformismo da requerente, não sendo o pedido de retificação de julgado a via adequada, que deve se dar por meio do recurso próprio, que é o especial. Além disso, como se sabe, de acordo com o entendimento pacífico do egrégio STJ, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente aqueles que entender necessários para o julgamento do feito. Com isso, deixo de conhecer do pedido de retificação de julgado quanto a estes pontos argumentativos. Em relação ao argumento 5, minuto, por favor. Quanto à alegação 5 da requerente, realmente a decisão recorrida não se pronuncia acerca de eventual repercussão do quanto decidido no processo judicial número 0028545, 38/2011, 823, 0053 ao presente caso. No entendimento da requerente, por força de decisão transitada em julgado naquela demanda judicial, o presente aí não poderia ter sido lavrado. Diante desse cenário, tenho para mim que o julgamento deve ser convertido em diligência quanto a este aspecto, a fim de que a douta Procuradoria-Geral deste Estado traga informações daquele processo judicial para a conclusão de existência ou não de relação/repercussão com este feito administrativo. Por último, em relação ao argumento 6 acima, a despeito de não constar como objeto do recurso ordinário interposto pela hora requerente, a decisão objeto deste pedido de retificação de julgado, com base em parecer da douta representação fiscal, afirma que a requerente propôs medida judicial 0000146, 14/2017/826/0562, na qual não teria obtido êxito. Em face disso, a requerente sustenta, inclusive trazendo print, no sentido de que ela não é parte do aludido processo. Assim, há indício de erro de fato contido na decisão recorrida. Para tanto, a exemplo da situação anterior, entendo por bem propor a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a douta Procuradoria-Geral traga informações e esclarecimentos sobre o feito judicial para corroborar ou não a alegação da requerente. Ante todo exposto, conheço parcialmente do pedido de retificação de julgado e, na parte conhecida, converto o julgamento em diligência, a fim de que a douta Procuradoria-Geral desse Estado traga aos presentes autos as informações relativas aos processos judiciais 0028545, 38, 2011, 826, 0053 e 0000146, 14, 2017, 826, 0562 para os objetivos delimitados neste voto. Após a tramitação de praxe, retorne os autos para prosseguimento do julgamento.
Caso vencidos pelos meus ilustres pares sobre a proposta de diligência, com a devida vênia, peço o retorno dos autos para a complementação do julgado. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. Eu já habilitei a edição do voto do relator, porque aquela parte lá, quanto ao item 6, está repetido no seu voto. Você tem que excluir essa parte aí. Você está sem som, Rodrigo. Eu também tinha ficado com a mesma dúvida, mas se tratando de processo judicial, eu acho que tem que verificar mesmo, né? Então, se seria reanálise. É uma linha tênue, né? Então... Mas eu queria aqui entender... estou esperando, né, Rodrigo? Acho que... Está meio confuso. Mas vamos lá, doutor Rodrigo, me tira aqui algumas questões. Vamos retomar aqui, então, quanto ao item 5. Então, lá, quanto ao item 5, realmente a decisão não se pronuncia acerca de eventual repercussão do decidido no processo judicial tal ao caso presente. Eu só estou mando aqui só a ordem dos itens, mas eu acho que é isso mesmo. Está repetido, tá? Isso. Seja, depois daquele parágrafo, com isso, deixo de conhecer o pedido de conhecer os 4 itens primeiros, aí você pode tirar os próximos... quanto ao item 5, tal. Isso. Por último, em relação ao item 6, a despeito do contrário... do item 5 que volta. Volta aqui, isso, ó. Isso. Aí, depois, assim, da falta de conhecimento, aí já vai quanto à alegação 5. Isso, exatamente. Perfeito. Realmente a decisão recorrida tal. Aí eu eliminei a duplicidade, presidente. Obrigado. Tá ótimo. Então, vamos lá. Então, agora vamos retomar lá. Bom, para eu entender aqui o caso, né? Nós estamos falando de 2 processos judiciais, né? Então, um relativo ao item 5, né? Em que o que é que tem no processo com relação a esse processo do item 5? Tem inicial, o que é que tem aí? Porque ele traz e fala, olha... Quanto a esse item 5, presidente, o que acontece? Nesse item 5, ele comenta que tem um trânsito em julgado, tá? Não há peças no processo, mas ele comenta que tem um trânsito em julgado, tá? E na retificação ele não traz as cópias, mas que haveria um trânsito em julgado dizendo que essa situação, esse fato gerador, né, o que levou à lavratura do auto, não poderia deveria ser afastado por força dessa decisão judicial. E quanto ao argumento 6 que ele traz, um outro processo, o que acontece? Para discutir aí sim, o que a decisão do recurso ordinário disse com base na manifestação da representação? Quanto ao item 6, olha, existe esse processo número tal, em que a própria requerente ela ajuizou essa demanda para discutir o regime especial em si, esse regime especial. Só que eles falam o seguinte, eles trazem um print no pedido de retificação, olha, houve um erro, inclusive eles até comentam que teria até sido aproveitado de uma outra situação, por isso que justificaria o erro, no sentido de que esse processo judicial, esse 000146, na verdade, a autuada ela não figura como parte.
É uma outra parte. Pode ser até o mesmo regime especial sendo discutido, mas é uma outra parte envolvida nesse processo. Então, por essas dúvidas, presidente, eu entendo que a gente não tem ainda... quanto aos demais itens, para mim, não é caso de retificação. Tá? Eu até já adiantei nesse voto. Agora, mas em relação a esses pontos em que há ação judicial que supostamente possa ter relação ou não, né? Mas eu acho que a gente precisaria ficar seguro em relação a isso. Então, doutor, a minha questão aqui é que, na verdade, que a minha questão aqui, doutor, é o seguinte, que eu estou querendo entender é que me parece que eu tenho 6 alegações de nulidade e nenhum erro de fato. Entendeu? Isso que eu quero... Então, eu quero entender como que eu devo olhar esse pedido de edificação, como embargos de declaração ou como efetivamente um pedido de edificação julgado. Essa é a minha questão, entendeu? Porque vamos lá, se eu identificar um erro de fato, né? E aí eu digo o seguinte, já que vou analisar esse erro de fato, então eu analiso as 6 alegações de nulidade, entendeu? Porque ele não falou sobre isso, falou sobre aquilo, tal, tal. Porque, em tese é o seguinte, nulidade, quem vai ter que analisar é a Câmara Superior, entendeu? Ou seja, porque ele estava falando, deixa, ele não se pronunciou sobre isso aqui, não se pronunciou. Então, isso aí é o seguinte, a alegação de nulidade. Se pronunciou ou não, né? Aí até para poder falar que, ó, realmente, ele vamos lá, ele vai poder falar. Ele falou 6 vezes, olha, ele não se pronunciou sobre isso, ele não considerou aquilo, tal, 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 tal. Então, ou seja, em tese, a gente não deveria analisar, entendeu? Ou seja, se há nulidade, quem tem que falar que há nulidade é a Câmara Superior e devolve para a Câmara. Vamos lá. Agora, se ele fala lá de 5 nulidades e um erro de fato, se eu acho esse erro de fato, então isso me habilita a reanalisar o ordinário. Então, aí eu já aproveito e já resolvo essas nulidades, se houver, eu já as resolvo aqui. Entendeu? Essa é a minha questão. Agora, me parece que... Então, por exemplo, com relação a esse item 5, essa 5ª alegação, eu tenho uma certa resistência à diligência com relação a ele. Tá? Vamos lá, eu ainda não entrei no 6º. Eu quero entender o 6º, ainda que eu não entendi ainda. Tá? Porque, olha lá, ele fala, olha, tem o trânsito julgado que fala isso, mas peraí, entendeu? Se não há aqui, qual é esse acórdão do TJ, ou qual é essa decisão? Se não tem aqui os elementos, se não traz aos autos os elementos, não passa de uma alegação vazia e eu nem perderia tempo, entendeu? Da Procuradoria para... A gente não sabe nem da existência dessa suposta decisão judicial, né? Se nem, por isso estou perguntando, se nem a existência dessa decisão ele comprova, não vamos ser nós que vamos correr atrás de um processo judicial que ele diz, entendeu? Se ele trouxe todas as peças e nós queremos confirmar o trânsito julgado dessas peças, aí sim eu vou por lá e mando para a Procuradoria. Agora, eu mandar para a Procuradoria fazer uma pesquisa sobre um processo, para ela ver de pé que está, mesmo porque a Procuradoria não vai fazer isso, entendeu? A Procuradoria Concordo com o doutor, com o presidente. A Procuradoria é muito objetiva. Né? Então, o que a gente tem que mandar para a Procuradoria não é, olha, por favor, analise o impacto que tal decisão tem sobre ele aqui. O que ela vai fazer é o seguinte, olha, está aqui o pacotinho, está aqui a inicial, está aqui o trânsito, as apelações, aqui o trânsito julgado e manda para a gente. Quem vai ter que analisar um possível impacto é a gente. Ela não vai fazer isso. Né? Então, se é o seguinte, se eu ainda vou ter que... nem a existência do processo eu sei, então eu sou, em tese, contra essa daí. Vamos passar para o 6º item, né? Para a 6ª alegação aí, para eu entender o que é essa 6ª alegação,
Aí eu volto desfazendo tudo que eu falei ou confirmando. Vamos lá. Por último, em relação ao argumento 6 acima, a despeito de não constar como objeto do recurso ordinário interposto pela hora recorrente, a decisão de tal, com base... Entendeu? Olha, então, você fala o seguinte, olha, apesar de não constar como objeto, ou seja, esse argumento não está no recurso ordinário, é o que me parece. E assim, num primeiro momento, eu falo, bom, se não está recurso ordinário, então talvez não seja objeto de discussão nossa. Mas vamos continuar lá. Talvez, né? Que eu ainda não li toda a sua frase. Vamos lá. A decisão objeto, né, desse recurso, com base... Ou seja, entendi. Então, ou seja, a 12ª Câmara, com base em um parecer da representação, afirma que a requerente propôs medida judicial tal na qual não teria obtido êxito. Bom, vamos lá. Então, antes de passar para o próximo parágrafo, ou seja, eu entendi aqui qual é o fato. Né? O fato é, olha, em alguma questão, a representação falou, olha, e tem mais, ele foi para o judiciário e não teve êxito no judiciário. Ele foi lá no judiciário com a segurança no tal e não teve êxito, o que só confirma a nossa... Então, é isso. Né? E aí me parece que talvez haja um erro de fato. Né? Se a decisão falou, olha, a autuada entrou com uma medida judicial e esse fato não existiu, ou seja, ela não entrou com essa medida judicial, ela não é parte, né? Que você continua aqui. Para tanto, a exemplo da situação anterior, entendo por bem propor a conversão a fim de que a Procuradoria traga informações do feito judicial. Bom, vamos lá. Também não me parece que seria caso de... Porque aqui eu tenho um erro de fato. Vamos lá. Né? Me parece o seguinte, olha, a decisão, né, mal orientada né, com base numa informação trazida pela representação fiscal, ela falou, a autuada entrou com ação judicial e não teve êxito. Vamos lá, ok. A nós, no pedido de execução de julgado, cabe olhar o seguinte, bom, essa decisão judicial, ela é parte ou não é parte? É só isso. E, para isso, me parece que a informação que a representação trouxe me parece ser o suficiente. Né? A gente vai falando, olha, de fato, ela não é parte. E, portanto, há um erro de fato. Aí eu vou entrar na análise. Porque a questão é a seguinte, me parece que, mesmo havendo esse erro de fato, não tem efeito nenhum no processo. Porque, entendeu? Porque me parece o seguinte, olha, me parece, e me peço perdão porque eu não li a decisão, mas que é o seguinte, no máximo, seria um argumento de reforço. Entendeu? A decisão falou, olha, por que há trânsito em julgado dessa decisão contrária ao contribuinte? Eu estou mantendo aí? Se ela falou isso, eu tenho um reflexo. Mas se ela simplesmente falou, olha, o contribuinte entrou com uma ação e não teve êxito, e além disso, ele não conseguiu comprovar isso, e além disso, tal, ou seja, se essa decisão em si não muda o resultado da decisão, porque deixa eu falar o seguinte, olha, sim, há o erro de fato, corrige-se a decisão para excluir o fato pressuposto, que era a interposição da medida judicial. No entanto, esse fato não tem nenhum reflexo na decisão em si, que se mantém pelos demais argumentos. Então, conheço parcialmente do pedido de julgado, e aí ele nega o provimento. Entendeu? Também não seria o caso de envolver. Porque eu não queria... Olha o que nós estamos fazendo aqui, olha. Com base numa informação, né? Que nós estamos entendendo esse processo, que olha o cenário anterior, né? Esse contribuinte, os 4 primeiros itens que ele está fazendo é uma coisa que não nos diz respeito. Ele está discutindo o regime especial, entendeu? Então, essa tela eu já conheço, que eu já relatei processos deles também, tal. Porque é o seguinte, a autuada teve um regime por causa de uma conduta tal, né?
levou o fisco a estabelecer um regime de ofício, um regime especial de ofício para ele, né? E ele está falando, não, mas ele não podia. E eu, não, a questão do regime de ofício está fora das competências, acabou. Ele tinha que discutir lá na DEAT, né? na então DEAT, tinha que discutir na sua delegacia. O fora é outro, não vamos discutir regime especial. Né? Que foi ampla defesa, isso tudo. O fórum não é aqui. Aqui a gente faz o seguinte, existe regime especial. Qualquer coisa anterior à edição do regime especial não é nosso, não somos nós que vamos discutir. É o delegado. Então, ele que entra no delegado, tal. Então, por isso que eu estou colocando. Então, nós estamos complicando uma coisa que, para mim, assim, que até então me parece bastante simples. Né? Ele tem um regime especial que estabelece a única coisa que a gente vai poder aqui analisar com relação ao regime especial é o seguinte: ele não foi notificado, né? Se ele não foi notificado do regime, esse tipo de coisa, né? Se não foi publicado, né? A partir do momento que o regime especial está publicado, está vigendo, entendeu? E aí, então, nós vamos começar a rediscutir um monte de coisa aqui que me parece que não tem. Ou seja, os 4 primeiros argumentos dizem respeito a uma matéria que não é de nossa competência, né? que talvez haja uma nulidade com relação a ela, né? Que se ele trouxe as questões no recurso ordinário, talvez a gente deva reconhecer a nulidade dessa parte e falar o seguinte: olha, ok, com relação a tudo isso, de fato, ela foi omissa. Talvez ela tenha falado exatamente o que eu falei. Toda essa matéria está fora da nossa competência, porque é matéria de competência do delegado. Portanto, ele não tinha que falar nada a respeito, né? A respeito desses 4 itens. Com relação ao item 5, né? É uma alegação sem nenhuma comprovação, portanto, assim, até onde eu vejo, né, tem lá um regime especial que não poderia. Bom, se não poderia, tá bom. Aí talvez ele trouxe lá, eu preciso saber se realmente está sendo julgado ou não, entendeu? Se é para certificar que houve o trânsito julgado de todo esse processo judicial que ele trouxe para a gente, que teria um reflexo aqui, ok, a gente manda para a Procuradoria. Agora, para saber se existe aqui, né, qual foi a... Não, aí é ônus dele. Tá? E com relação ao item 6 também é isso. Me parece que, no máximo, aqui eu vou ter um erro de fato sem reflexo no julgamento. Então, por isso que eu estava perguntando, doutor... e tem mais, né? Agora que eu li aqui, é o seguinte, né? Eu não sou parente do Ricardo, aliás, não conheço, por exemplo, Ricardo Andrade Magro, né? Que eu estou vendo que o escritório aqui que representa a autuada é o Magro Associados aí, né? Então, eu não sou associado do escritório, tá? Não há nenhum impedimento da minha parte aqui com relação a isso. Tá bom? Então, doutor Rodrigo, com a sua licença, eu pediria, então, que eu só queria analisar, né? Como, na verdade, eu não confesso que não tive tempo para analisar assim, todas, né? O senhor havia já mandado o voto anteriormente para a gente, né? Eu peço desculpa por não ter tido tempo de analisar toda essa profundidade que a gente está analisando aqui agora. Então, com a sua licença, se me permitir, eu tiraria em vista, né? E acho que eu já colocaria para... Deixa eu olhar aqui quantas... Perfeito, presidente. Eu acho muito pertinente. Até para a próxima semana. Não, perfeito. Eu acho muito pertinente as suas considerações também. A gente tem percebido ultimamente nesses pedidos que realmente ele tem cara, muitas vezes, de um recurso especial sem os paradigmas, né? Mas tem cara de recurso especial. Agora, só me chamou muita atenção, assim, que, principalmente em relação a esse item, que a gente poderia simplesmente suprir, né? O erro de fato, acho que é os 6, né, que eu coloquei, realmente me parece que há o erro de fato aí, porque a requerente, na verdade, me parece que ela não figura, né? Olhando o print aqui, pelo menos, né? Ela não figura no polo ativo dessa demanda, né? E teria servido, me parece, presidente, até como assim um dos fundamentos primordiais, porque ele foi colocado logo no início do voto.
tá, presidente? Até me chamou a atenção. Isso. Assim, é só assim uma consideração, né? Ele coloca, né, que tudo bem, a gente não teria. Ele até fala em competência, né? Em passant, ele até fala em competência ou não, né? E não em falta de competência nossa para analisar essa questão do regime, mas ele enfatiza bastante essa questão, né? Então, isso me chamou a atenção, mas eu fico até muito mais confortável com o seu pedido de vista, presidente. Tá ótimo. Que realmente é isso, Rodrigo. Você colocou aí, olha, não, talvez haja o erro de fato, né? E a questão é que, não necessariamente, o fato de haver o erro de fato, ele precisaria fazer todo esse trâmite. A minha questão é só essa: precisaria de todo esse trâmite com a Procuradoria, né? Que é isso, né? Porque me parece o seguinte: parece que você já identificou aí que realmente ele não é parte, né? Ele não é parte desse processo. Então, me parece que já está identificado. Então, se é isso, o erro, de fato, me parece que já está demonstrado, né? Parece que já está demonstrado. Aí, e se já está demonstrado, eu tenho que excluir esse erro daquela decisão. Em excluindo o erro daquela decisão, eu tenho que reanalisar aquela decisão, né? Ou seja, até porque, vamos lá, porque qual a questão aqui? Olha, se ela não é parte, e esse documento só veio em contra-razões ao recurso ordinário, entendeu? Na pior das hipóteses, assim, eu não estou aqui discutindo se deveria ter sido recebido ou não, mas uma coisa é certa: na pior das hipóteses, teria que ter tido o contribuinte teria que ter se manifestado a respeito, entendeu? Então, talvez a questão não seja essa, talvez seja a questão outra, talvez de mandar o contribuinte manifestar a respeito, ou simplesmente excluir da existência dos autos e reanalisa o processo sem esse argumento, né? Também é uma questão. Eu não sei exatamente qual que é a solução aí, né? Até porque eu não conheço o processo a fundo. Mas aí eu faço essa análise aí mais com essa visão aí que eu coloquei, né? E a gente retoma. Então, eu vou ver aqui, eu já não coloco, talvez para a semana que vem, acho que seria meio precipitado, né? Daqui 15 dias eu já coloco de volta essa matéria, esse voto aqui. 13. Aqui. Então, muito bem. Alguém mais quer vista desse processo? Se não, então, o processo 41.36299, em que analisamos um pedido de repetição de julgado apresentado por Fera Lubrificantes Limitada, sai em vista para mim. Com isso, cumprimos a pauta de hoje. Muito bem. Muito bem. Com isso, então, a gente cumpriu a pauta de hoje. Agradeço a participação de todos, a ajuda do Oswaldo aí na condução da sessão, e dou, então, por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara de Julgadores do TIT, sessão do dia 23 de agosto de 2023.
Eu peço, então, Oswaldo que interrompa a gravação.